O fenômeno dos bebês reborns. Precisamos falar da adoração reborn. É isso aí. Sabe qual é a adoração reborn? Worship. Vozinha, é polêmica. Solta a vinheta aí, meu irmão. Salve, salve, pessoal. Aqui Lucas Cavalcante, eu e André Martins. É nóis. O Voz, estamos aqui no canal Veja por Outro Ângulo para mais um vídeo análise profunda aqui com um tema importante: bebês reborns. A cultura reborn e o como isso tem a ver com worship, como a chamada por mim aqui adoração reborn. Perceba uma metáfora muito grande entre essa febre dos bebês reborns e a questão do worship, muito complicado, muito sério, perigoso inclusive, e precisamos falar sobre isso. Estamos numa febre cultural, mercadológica, discursiva sobre os chamados bebês reborns. Se você não sabe o que é bebê reborn, são bonecos de bebês assim, ultra realistas, ultra detalhistas, de forma que o boneco pareça real, o real parece boneco, enfim. E esse mal-estar que nós estamos vivendo hoje, esse fenômeno reborn, tem a ver com a cultura. Uma cultura cada vez mais desejante por aquilo que não existe, por uma perfeição que na verdade é uma ilusão. É aí que nós temos a caminha preparada para que também o worship faça esse sucesso, inclusive dentro das igrejas, onde faz com que a gente tenha uma adoração nada mais, nada menos que ilusória. Então é nisso que nós vamos tratar hoje e por isso eu quero falar isso com vocês. Antes de tudo é importante falar qual é a importância dos bebês reborns. Eles têm sim uma importância, eles não foram criados do nada. É fato que bebês realistas, como bonecos, né, são, assim, super antigos na sociedade. Eles são muito usados pela psicologia, pela psiquiatria ou pela terapia ocupacional para pacientes em luto, por exemplo, em luto extremo, onde nós fazemos a transição da perda daquele ente querido, daquele ente, aquele bebê, para uma transição assim mais saudável, a elaboração do luto, a elaboração da perda. Nós temos casos, por exemplo, assim, de autismo grave, onde o boneco mais realista é usado para este que tem uma personalidade autística, né? Ele faça também uma transição entre o desejo dele e o real, entre a relação com o outro e a relação consigo mesmo. Então o bebê acaba, né, fazendo esse papel do outro, onde ele tem que cuidar e tratar. Nós temos, por exemplo, aqueles que gostam que são colecionadores, que têm essa neurose da coleção. Feito pessoas que colecionam carrinho, o cara vai lá colecionar selo, o outro coleciona, ou a mulher, o homem, enfim, coleciona um bebê, que a gente pode até discutir o tipo de neurose aí, mas isso não está no âmbito de uma doença, etc. Temos aqueles que gostam de brincadeiras realísticas e que cada vez mais aumentam na nossa sociedade. São crianças, jovens, adolescentes, adultos que gostam mais e mais de jogos e de brincadeiras muito realísticas dentro do mundo que é irreal. Daí entra o bebê reborn, uma tentativa de se aproximar mais do real, mas ainda no âmbito da brincadeira. Em todas essas possibilidades que eu falei para vocês, e dentre outras que existem para o uso terapêutico ou uso lúdico do bebê reborn, todos eles têm uma marca: é um faz de conta. Todos eles acreditam que aquilo não é real. Todos eles gostam de brincar com essa ilusão, com o não real, com o real, mas sabem que estão se relacionando com um objeto. E aí tem um ponto importante: como eu passo do faz de conta para tornar aquilo real e, portanto, acreditar no faz de conta como algo real? E aí sim eu teria um problema, muitas vezes emocional e muitas vezes psiquiátrico. Quando isso acontece? Bom, alguns relatos que a gente vê na clínica e na própria literatura, com outros colegas, que a gente vem percebendo esse fenômeno aumentar agora na clínica, é que nós encontramos principalmente mulheres, né, que são assim as que mais usam os bebês reborns, mas mulheres que chegam ao consultório dizendo assim: olha, eu não sou suficiente para ter um filho, eu tenho medo de ter um filho, acho que não vou ser uma boa mãe, acho que vou faltar em alguma coisa, acho que algo assim eu não vou conseguir dar conta. Portanto, por esse medo eu prefiro ter um bebê onde eu vou fingir ser mãe e ser uma mãe, onde eu vou fingir cuidar e verdadeiramente cuidar, onde eu vou fingir amar e verdadeiramente amar. Assim, eu gozo com esse desejo de ser mãe, eu me satisfaço e, portanto, não tenho reclamações, porque, afinal de contas, eu tenho uma garantia de que eu não vou sofrer. A gente percebe o aumento desse discurso, muitas mulheres que foram, até homens, que vão atrás desse recurso porque tem medo de enfrentar a realidade da paternidade ou da maternidade. Se você percebeu no que eu estou dizendo, há um desejo por detrás desse discurso muito importante.
O desejo é: eu não quero falhar, eu não aceito ser insuficiente naquilo que eu faço. Esse é um desejo muito complicado, mas que está encontrando guarida nesta cultura. Se a gente sair um pouco desse discurso das mães reborns, né, ou dos pais reborns, ou dos bebês reborns, e pegarmos algo desse discurso e colocarmos ele sobre análise na nossa sociedade, a gente vai ver que isso é uma realidade. Nós temos, por exemplo, no âmbito da música, por exemplo, mais e mais o medo das imperfeições. Nós temos produções cada vez mais perfeccionistas, cada vez mais exorcizantes daquilo que é ruim, daquilo que é falho, daquilo que destonou, daquilo que é tenso, daquilo que ficou estranho, em lugar do que de uma música extremamente, se é que existe, perfeita, de um perfeccionismo ilusório, onde nada, nenhum ponto pode estar fora da curva. Nós temos uma cultura do VAR, por exemplo, nos esportes. Essa ideia de que há um olho do outro, um olho de Deus por fora, que vê tudo, que analisa tudo, que é perfeito em tudo, milimétrico, 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 onde qualquer imperfeição de um juiz torna-se complicado. Nós temos a cultura do clique. E eu amo tocar com clique na bateria, eu amo tocar com metrônomo, mas tornou-se uma ideia de que metrônomo é tocar perfeitamente nota por nota sem escapar nada. E a gente percebe na clínica dos músicos, quando eu recebo músicos na clínica e produtores, que eu já recebi vários inclusive, que eles relatam, por exemplo, uma angústia, quando é assim, uma neurose, de começarem a ficar angustiados e nervosos quando um músico escapa em alguma coisa, quando alguma faixa tem uma notinha que ficou fora, e eles tornam aquilo uma coisa muito grande. Algo assim de extrema melancolia, inclusive. Por quê? Porque nós vivemos numa cultura que prega uma tentativa da realidade, ou mais, nós vivemos numa cultura que prega a realidade de uma perfeição. Então, isso veio para os nossos corpos. Cada vez mais cultuamos corpos perfeitos, eternos numa juventude ilusória, onde nós não permitimos qualquer imperfeição. Nós estamos enterrando idosos com cara de criança, ou pseudo-criança ou pseudo-adolescente. Tamanho é essa cultura das cirurgias plásticas, onde nós queremos refutar o quê? Qualquer imperfeição. Nós não aceitamos nada disso. Aliás, olha só que interessante. O aumento das igrejas evangélicas, das denominações neopentecostais hoje no Brasil, revelam exatamente a cultura de igrejas perfeitas, onde nós tornamos denominações, na verdade, concorrentes, onde essa denominação prega que é melhor do que a outra, no sentido de, olha, a falta que você tem naquela igreja, na minha você não vai ter. Qual é a ideia neurótica aí por trás? Uma cultura da perfeição. Na minha não há problema, na sua há. E aí nós vemos pastores e lideranças correndo atrás do tempo para tentar sanar todos os defeitos da sua igreja, no sentido neurótico mesmo, assim, ó, nós precisamos ter uma estética perfeita, as paredes têm que ser perfeitas, o ministério infantil tem que ser perfeito, o louvor tem que ser perfeito, a recepção na porta, vocês têm que ter assim um sorriso, uma placa de me dar um abraço, sempre perfeito. Ninguém pode ter cara feia nessa igreja, ninguém pode ter tristeza, ninguém pode ter imperfeição, tudo sempre com base numa perfeição ilusória. Esta cultura, ora, não é assim uma cama perfeita para aparecer a tal da cultura reborn? É isso que é perigoso quando nós fazemos uma transferência para música evangélica, para música cristã, para música que promove a adoração no corpo de Cristo. Olha só que interessante. A adoração a Deus, ela nunca será perfeita quando feita por nós. Perfeita nesse sentido estético. Tudo que nós damos para Deus é imperfeito. Tudo que nós damos para Deus é faltante. Tudo que nós damos para Deus é incompleto. Por mais que seja o seu melhor, por mais que seja o top do top, para Deus sempre será imperfeito, porque Ele é a própria perfeição. Agora, há uma adoração que Deus encara, entre aspas, como perfeita, que Ele recebe. Não porque ela é perfeita, porque é a que Ele espera, digamos, como perfeita, no sentido de, é isso que eu espero de vocês, como feito. Ou seja, uma feitura muito bem feita, digamos. E esta que Deus espera é o coração contrito e quebrantado, Deus não lançará fora. Olha que interessante, a pessoa que tem um coração contrito e quebrantado é porque ela falhou, é porque ela é imperfeita. Mas quando ela se abre, quando ela se devota, quando ela se quebranta, quando ela se derrama e diz quem ela é, quando ela demonstra a sua imperfeição de peito aberto, dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim, Deus recebe como, entre aspas, essa perfeição de uma adoração humana. E é o contrário, na verdade. Esta lógica de Deus, que é diferente da lógica humana, nós percebemos em Samuel,
quando ele vai escolher Davi como rei, que ele não sabia que era Davi. A lógica de Samuel era essa lógica reborn. Eu vou escolher aquele que parece como rei, que tem cara de rei, que cheira como rei, que é perfeito como rei, que tem corpo de rei, que tudo tem que ser um rei perfeito. E Samuel vai escolhendo todo mundo a partir de bonecos perfeitos. E Deus, não, cara, eu escolho o que tá no coração, cara. Eu tô vendo o que tá dentro, não o que tá fora. E escolhe o menininho franzino, mirrado, que tá lá cuidando de ovelha, que era Davi, que esteticamente era imperfeito, mas o seu coração era perfeito para Deus. Não que, vou aqui recolocar, não é que Davi tinha um coração perfeito, mas perfeito para Deus no sentido de, que eu tenho alguém que tem um coração quebrantado. Então isso é perfeito para mim. Não perfeito de ausência de defeitos, mas perfeito de todo aquele que tem um coração segundo o coração de Deus, Deus toma, essa é a adoração que eu tô esperando do ser humano. É essa daqui que é perfeita para mim. Então, enquanto o ser humano ele se adequa a algo perfeito de estética, Deus está se ligando, entre aspas, a uma perfeição em aspas, que é essa de um coração quebrantado. E é isso que se espera na nossa adoração. Uma adoração que você se derrama para você ser elevado. Não aquilo que você se eleva. Porque naquilo que é elevado esteticamente, obviamente, Deus vai derrubar. Então, a grande questão é que músicas que nós estamos fazendo, as produções musicais de hoje em dia, elas promovem adorações reborn, porque as produções são reborn, elas parecem perfeitas, elas parecem sem defeitos, sem defeito algum, mas no final nós vemos qual é a imperfeição de não se permitir a imperfeição. As músicas hoje estão tão limpas, tão perfeitas, tão assim redondas que se tornam quadradas, porque a única coisa que falta para que ela seja perfeita é a sua imperfeição. É isso que nós vimos naquela obra, naquele filme famoso, O Homem Bicentenário. Quando ele é um robô perfeito, que ele não morre porque ele é perfeito, no final do filme, aquela grande obra do Robin Williams, ele diz: a única coisa que me falta para ser humano é morrer. É a imperfeição. E olha que interessante, pessoal. O Winnicott, que é um dos pais da psicanálise infantil, ele tem um conceito muito interessante sobre a mãe, que ele diz o seguinte: a mãe perfeita, ele não está dizendo esse termo na verdade, mas eu estou colocando com as minhas palavras, a mãe perfeita é a mãe imperfeita. Portanto, a mãe saudável, e aí eu vou dizer as palavras dele, é a mãe suficientemente boa. Não é a mãe boa, perfeita, é a mãe suficiente. E na palavra suficiente, o Winnicott já coloca que a mãe vai faltar em alguma coisa. Mães saudáveis, mães boas, corretas, são aquelas que faltam em algum momento para os seus filhos. Alguma falta ela vai ter para que exercite no filho essa possibilidade da autonomia, da maturidade, do crescimento, da individualidade, da liberdade. Portanto, a mãe que tenta redomar o seu filho de perfeição, onde ela não vai faltar em nada, esse filho ele cresce menino. Esse filho é transformado num boneco. E quanto que eu recebo na clínica adolescentes, crianças que falam: a minha mãe não me deixa errar, meu pai não me deixa falhar. Tantos casos que eu tenho. Quando, na verdade, o que vai fazer ele crescer é justamente a falta da mãe. E isso é um ponto sine qua non, axial, da teoria clínica, da análise clínica, da teoria psicanalítica, inclusive. Quando a gente transfere isso para a música, para a nossa adoração, é a mesma coisa. Nós estamos fazendo músicas muito perfeitas, onde nós pegamos o original, colocamos num VS, que é a perfeição estética suprema, colocamos lá e nós imitamos tudo. A fala dos cantores no original, as notas, as viradas, os riffs, os ritmos, os movimentos de corpo. É tão perfeito que você mata a sua individualidade. Você mata a sua adoração pessoal para Deus. E, portanto, você se torna apenas um reprodutor perfeito. De uma perfeição que se torna nojenta. De uma perfeição que não passa do teto da igreja, porque Deus está dizendo: cara, vocês estão agindo como Samuel lá no primeiro momento. Eu estou afim de um coração quebrantado. Eu estou afim de algo assim que expresse a sua individualidade, que expresse a sua subjetividade. É tão gostoso vermos bandas como, por exemplo, Iron Maiden, que em shows ao vivo, em gravações ao vivo, eles permitem que as falhas, por exemplo, de correr de um clique, de errar alguma notinha, eles permitem que estejam lá. Bandas como Dream Theater, por exemplo, que são perfeitas, mas que permitem a sua perfeição aparecer. Sempre lembro do álbum, para mim um dos melhores, o Live in LA deles, em 2000 e pouco, onde tem vários erros que eles permitem, mas são erros tão corretos assim, que ficam, entre aspas, perfeitos. Então, as adorações que nós estamos tocando hoje na igreja, se é assim que eu posso dizer,
elas estão tão maquiadas de perfeição que nós estamos em igrejas cada vez mais escuras, escuras não só nas paredes pretas, mas apagadas na sua forma de adoração, porque se fecham numa maquiagem, numa cirurgia plástica tão perfeita que se torna chato. Tá na hora da gente abandonar o worship enquanto adoração reborn. O worship enquanto estilo musical, tudo bem, é bom como qualquer outro, como estilo, mas não esse modismo. Esse modismo que tem que ser o estilo de roupa, o estilo de igreja, com estilo de palco, com estilo de guitarra, com estilo de bateria, com estilo de prato, com estilo de nota, com estilo de harmonia, com o mesmo estilo de convenção, com o mesmo estilo de arranjo. Tudo é tão igual, tá na hora da gente abandonar isso. Porque eu vou dizer a vocês, nós precisamos ser uma banda suficientemente boa. Precisamos de cantores suficientemente bons. Nós precisamos de uma igreja suficientemente boa. Nós precisamos de um acolhimento suficientemente bom. É na nossa imperfeição apresentada e assumida que nós permitimos com que Deus haja, nos moldando cada vez para ficarmos melhores. E quanto melhores a gente fica, mais dificuldades a gente encontra que nós temos. E no caminho desta busca da perfeição, de ser perfeito, como a Bíblia fala, mais erros a gente encontra até chegarmos e assim morarmos com Deus pela eternidade. Esse é o meu pedido a vocês. Pessoal, resuma tudo isso, sabe como? Comece a ensaiar na igreja, permitam um olhar para o outro e dar uma falha e tentar algo no meio, por exemplo, de uma coisa muito bem ensaiada. Vamos tentar isso, vamos tentar aquilo. Poxa, não deu certo. O gaguejo, a nota erradinha. Cara, isso não vai desaperfeiçoar o seu trabalho a Deus. Pelo contrário, só vai mostrar que você é ser humano. Somos perfeitos na medida que mostramos a nossa imperfeição. Tá beleza, vozinha? É nóis, velho. Esse é o meu recado a vocês. Ó, adoração reborn, de lado, que é a adoração real, de um coração contrito, imperfeito, quebrantado, se apresente nas nossas músicas, nas nossas apresentações, na nossa oração, na nossa vivência diária. Em nome de Jesus, dê seu recado aqui, compartilhe esse vídeo. Mano, foi um dos vídeos mais intelectuais aqui deste canal, querido vozinha. Exatamente. Compartilhe esse vídeo, meu irmão, e comente aqui o que você acha disso. Deus abençoe vocês. Veja sempre por outro ângulo.